Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast aqui no The Borba Cast e hoje a reunião de 3 momentos, 3 gravações antigas do programa Cafezinho, por ocasião do lançamento do livro, né, Pop Rock e Cafezinho. Colocamos no site mauroborba.com vários áudios, várias gravações, vários resgates, né, fotos, vídeos e, obviamente, programas da Pop Rock estão sendo colocados no site, sendo atualizados semanalmente a partir de agora. Desses resgates, então, 3 momentos do cafezinho que a gente vai fazer um podcast aqui e os respectivos áudios estão disponíveis lá no site, inclusive em algumas versões aumentadas, né? Aqui a gente faz um resumo. Para começar, então, um momento do cafezinho em que teve a participação do professor Luiz Augusto Fischer, que por sinal participava do cafezinho como um convidado fixo, né? A gente tinha toda semana a participação do Fischer e também em alguns momentos de férias, de folga de algum integrante do programa, o Fischer era chamado para compor a bancada e sempre participando com dicas de livros, né? Afinal, professor ligado à literatura, escritor, etc., sempre trazia essa contribuição da parte literária dentro do programa, mas também participava como debatedor e das conversas e também das piadas nos momentos bem humorados do programa. Então a gente começa com um resgate aí de uma participação do Fischer e depois a gente segue com esse trabalho aí de trazer gravações antigas do cafezinho no podcast de hoje. Pop Rock, a rádio da galera, 1h06. Boa tarde, Conexão Pop Rock. Tá começando mais um cafezinho. Hoje um cafezinho festivo, não é mesmo, Mauro Borba? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre Fetter. Boa tarde, ouvintes da Pop Rock. Hoje realmente é um dia muito importante, interessante, festivo e alegre. Por quê? O Mauro Borba vai explicar por quê agora. Explica, Borba. Porque hoje tá fazendo um ano que entrou no ar a Pop Rock em Santa Maria. Aê, rapaz! Uma salva de palmas em Santa Maria! Pô, grita no meu ouvido. Até parece que foi ontem a minha mocidade, que o Paulinho Chausp trabalhava aqui, né, e tal. Agora tá lá. Pois além de um ano da Pop Rock em Santa Maria, estamos no ar hoje em Caxias do Sul. Para toda a Serra Gaúcha, né? E, claro, no litoral, que já estávamos. Como retrata muito bem aquele anúncio maravilhoso feito pela equipe da Parla, da agência. Um abraço aí pro Marcelo Rubim, pra sua equipe, né? Que fez esse anúncio muito legal que saiu na 0 hora de hoje, exatamente anunciando ali as frequências da Pop Rock. Vai ganhar prêmio esse anúncio. É muito aqui já foi premiado, né? Então já foi premiado. Termina de apresentar as pessoas aí. Pois então, temos aqui também, hoje é quarta sim, do Luiz Augusto Fischer. O Fischer tá sempre com um monte de livro na mão, né, tia? Aqui, eu vou começar dizendo o seguinte, a televisão é um meio de entretenimento que permite a milhões ouvirem a mesma piada ao mesmo tempo e ainda assim continuarem sozinhos. Bom, não? Boa tarde. Quem é o... Esse é do poeta Thomas Stearns Eliot. O popular T.S. Eliot, poeta norte-americano que viveu na Inglaterra. A frase ele foi disse em 63, né? Portanto, antes do Chico Anísio. Ele não tinha notícia ainda do Chico Anísio. Tu não tem nada do Edgar Allan Poe aí? Poe. Como diz o Silvio Santos. Isso é o seguinte, isso aqui é a primeira indicação, então, para quem vai na feira, é o seguinte, é um livro muito bacana chamado Almanac da TV, 50 anos de memória e informação. E é feito por um cara que se assina Richa, e se chama Ricardo Xavier, e que é roteirista do Video Show. Então é o seguinte, o cara colecionou o que dá para imaginar de bobagem, de números e aspectos e coisinhas e tal da TV em todos os tempos, especialmente nos 50 anos da TV brasileira, né? Então é super legal, assim, números, audiência, entendeu? O programa mais popular, menos popular. Onde se conclui que um monte de bobagem faz uma coisa interessante. Muito interessante. É uma enciclopédiazinha, é um almanac mesmo, entendeu? Não tem muita análise e tal, mas tem dado para todos os gostos. Tem dado para todo mundo.
Vocês viram o documentário Grass, aquele, não? Maconha, no GNT? É um documentário, foi sábado de noite, bom, né? Eu vi um pedaço. Pô, eu vi um pedaço, cara. Sensacional. Eu vi um Mostrava pedaço. filmezinho americano dos anos 20 e 30. Então era assim, dizia, não fume maconha, olha o que pode acontecer com você. Daí uma mulher dava um pega, entendeu? Uma guria nova, e ela saía tirando a roupa, enlouquecida pelo meio da rua. É verdade? É, bacana, né? Mas o Arthur falou no Gibas Brasil ali. E ontem eu fui lá na pré-estreia do filme do Gervásio, Tolerância. E rapaz... Bacana. Show de bola. É show de bola. Só a Maitê ou todo o filme? Maitê tava. A Maitê não tava no filme só, né? Maitezão. Em situações bem interessantes. Mas o filme é muito bom, cara. O filme é até... Toda aquela expectativa que estava sendo gerada pela crítica, já ter elogiado em São Paulo, Rio. O filme é realmente muito bom. É um filme bem porto-alegrense, assim, né? Fala tu, né? O tu. Inclusive o Alex Sernambi, que é da equipe do filme, não sei exatamente o que ele faz, acho que é direção de fotografia. Deve ser. O Alex Sernambi disse que um cara falou lá em São Paulo ou no Rio pra ele, uma definição boa do filme, que parece um filme... um filme B americano com a inteligência gaúcha. Que beleza. É legal, né? Porque tem uma coisa do Furtado também nos textos, né? E tal. E, cara, foi uma festa muito legal, porque tava, assim, toda a galera do cinema, assim, digamos, da elite, da cultura porto-alegrense. Em vez de ir lá no meu autógrafo, tá vendo essa besteira. Mas tu não veio aqui ontem, né? Tu veio divulgar, Não vai vender esse livro, a gente não veio Pra divulgar. isso que pra não criar cisânia eu não fui KG nenhum dos tem os dois. mais vendidos da feira, Fiquei atualizado trabalhando. pra ti aí, dá uma olhadinha. E foi muito legal encontrar todo mundo, assim, porque... Pô, essa galera tá há um tempão fazendo coisas juntos, tem alguns que estudaram juntos, né? Assim, É o todo mundo do teu tempo. todo mundo se encontra, assim, numa situação, tipo, já com 40 anos, 30 e poucos, né? Tipo, Tem assim, o vários. Gervásio, o Giba, essa galera toda, né? O Jorge Furtado, o Zé Pedro Goulart, que também, pô, o Zé Pedro foi meu colega de faculdade, quer dizer, todo mundo tem uma certa ligação, assim, né? Claro que o único que enriqueceu foi o Zé Pedro Goulart, mas enfim, tá todo mundo fazendo alguma coisa, né? Sempre foi rico de espírito, né? Agora é rico na realidade também. Agora ele anda de Mercedes. Quem cantava a seguinte música? No velho oeste Ele nasceu. e entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou. Bate Masterson. Castro Gonzaga, trilha brasileira. Castro para a Gonzaga, série o Castro Gonzaga- Bate Masterson. Era parceiro do Lauro Borges na PRK30, um programa de humor da rádio nacional que era, cara, é de chorar de rir. Eu tenho uns CDs disso. PRK30 era o prefixo da Rádio Nacional, não era? Não sei, mas o nome do programa de humor era Era PR PRK30. não sei o que e o nome do programa de humor era em cima do prefixo. PRK30. E o Fischer também está lançando livro, né? Nós estamos aqui com o Luiz Augusto Fischer, que está lançando livros aqui na Feira do Livro. Né? São dois Queria que a subprodutos. câmera focasse aqui, Produto né? rock. Inclusive uma edição revista e ampliada, e os caras tiveram o bom senso de deixar só a melhor das orelhas aí no... O que tu acha? Tu acha que o Arthur Faria vai fazer? Quem é esse Arthur Será que foi o Faria? Arthur que escreveu a Quem orelha, seria? né? Pois é, rifaram o Juarez, meu amigo Juarez, aquele abraço aí, Juarez. Não, coitado. Aí é brabo. Que beleza! Frase que resume um juízo sobre a impossibilidade ou a inviabilidade ou ainda a indisposição a respeito de certa pretensão. Te pedem pra eles de carro até não sei onde, buscar não sei o que e ainda pagar despesas e tu responde, pô, mas aí é brabo. Ou então o verbete nhaque, é um dos que eu mais gosto. Mas desculpa te interromper, mas se tu tiveres mesmo, o que tu vai dizer? Alzira, né? Alzira. Ou então, numa malandragem maior, Alzirinha. Ou então, lá que lá Já que latá, que lateje, ou já que catamos, lavamos, né? Já que latar, deixa que lateje. Desde que lateja. O nhaque é o seguinte, é a empunhadura da bolinha de gude. Perfeito. Subdividido em cu de galinha, que é o nhaque mais primitivo, Mais bocó. só praticado pelo guri quando novo no esporte. Era o único que eu sabia. cu de galinha, né? E os demais, cujo nome eu desconheço. Cujo nome e os demais. O cu de galinha e os E outros. os outros, claro. Que eu particularmente não sei. E tem o diálogo aqui no capítulo, esse no Batê, que é o pequenininho, né? Que só tem o... Batia é dividido por assunto, só para explicar. E tem uma versão ampliada do dicionário com as colaborações de todo mundo que mandou e-mail, bababá, carta e tal.
que se chama ainda Dicionário de Português. Aí tem um outro que está organizado por assuntos, que se chama Batê. Aí na abertura de cada uma das sessões eu escrevi uma croniquinha, assim, pra tem aqui, situar o tema. Quando um estrangeiro, pode ser um paranaense mesmo, nos ouve saudar um amigo ou entabular aquela rápida conversa que se segue ao encontro casual, ele muitas vezes estranha nossos hábitos. Não é raro saudar um amigo como, e aí, ó, filha da puta, que saudade! Filha das puta! E tudo representar um profundo afeto. Sim, somos um povo agressivo, pelo menos nas palavras, mas na boa. E aí tá, terá a ver com o nosso passado guerreiro? Pode ser que sim, certamente tem a ver com o machismo imperante, que porém não obscurece o fato de que entre nós há iniciativas civilizadas antimachistas importantes. Salvo engano, a primeira torcida deliberadamente gay de time de futebol ocorreu nos anos 70 com a Coli Gay do Grêmio, do qual o KG fazia parte, do Júnior, né? Da morte, rapaz. Não, o KG não fazia parte, não. Não fazia parte, o KG ia às reuniões só pra ficar lá, vendo os caras. Se entrosando com o pessoal. Assim como a legislação mais avançada quanto aos direitos dos homossexuais nasceu nos tribunais gaúchos. É verdade, isso é bacana. Mesmo assim, na língua de dia de semana somos agressivos e machistas. Isso sem falar no enigmático de algumas situações, pra quem não é iniciado. Dá pra imaginar um diálogo perfeitamente compreensível para os nativos. Que tal, firme? Tranquilo. E no mais? Estamos aí na luta. Só. E o cara aquele? Deu pra bolinha. Ah, para. Mas tudo tri. E o lance aquele? Ah, capaz? É uma, né? É, sai. Muito bom, muito bom. Bom, então esse foi um resgate aí da participação do professor Fischer num cafezinho antigo, no dia em que a Pop Rock de Santa Maria fazia 1 ano e também a gente estava estreando a rádio Pop Rock com a sua afiliada de Caxias do Sul, no momento da conexão Pop Rock, espraiava pelo interior do Rio Grande do Sul, momento importante, momento histórico para a rádio, então, essa gravação aí do cafezinho. Devo dizer que a gente tem muita gravação do cafezinho, né, porque já era, o programa ali nessa fase já pegou a época do computador, já pegou o DVD, já pegou o CD, o programa era gravado para ser repetido, né, para reprise, que acontecia à noite, então esse material ficou gravado. Nem tudo é aproveitável, algumas mídias se deterioraram aí com o tempo, né? Mas a maioria está em condições e com ótima qualidade, então é um trabalho agora de escuta e decupagem e tal, e a gente vai recuperando coisas legais do programa e vai colocando no site, então, no mauroborba.com. Hoje essa palhinha, digamos assim, né, aqui no The Borba Cast. Agora a gente vai ouvir uma gravação que foi uma entrevista com o ufólogo, o professor Bono, que deu muita repercussão. Inclusive eu cito no livro, né, a participação do professor Bono, que foi um momento interessante do programa, porque nós queríamos apertar, digamos assim, o professor para tentar descobrir, né, essa questão dos seres extraterrestres, das questões de OVNIs, se tem provas, né? Toda essa discussão que envolve esse tema. E a nossa ideia era essa, era tentar tirar do professor algumas questões mais específicas que pudessem provar, né, a existência dos OVNIs e tal. E o professor, com toda a sua habilidade, foi nos envolvendo na conversa e aquela trilha que a gente colocou para dar suspense. A gente acabou ficando um pouco perplexo diante das histórias e o professor, na verdade, nos deu banho, né, de envolvimento, de conversa e tal, e na verdade a gente acabou recuando da nossa ideia, embora, claro, algumas perguntas foram feitas, alguns debates se concretizaram, né? Mas o professor Bono demonstrou muita habilidade no assunto e, na verdade, o que nos interessava era que o programa ficasse interessante para a audiência, e isso aconteceu, né? O programa teve muita repercussão e foi um resgate. Esse resgate é de uma fita cassete, tá? Então ele tá com um som um pouquinho diferente das gravações em CD, mas com uma boa qualidade. Então vamos a um trecho apenas, né, do programa, que foi um programa inteiro de 1 hora, feito com o professor Bono. No site a gente tem 40 e poucos minutos, no mauroborba.com, e aqui a gente faz um pequeno resumo, então, do que foi a entrevista o professor Bono no cafezinho, e depois voltamos para mais uma sequência aqui no nosso podcast de hoje.
vocês têm essa ânsia ou esse segredo todo de não divulgar pra ninguém? Porque dizem que quando caiu aqui a nave, aqui em Varginha, ele já estava logo um dia depois tinha gente da NASA aqui capturando, dizendo que era pra estudos. Como é que eles têm esse conhecimento, tipo assim, de cair um disco em outro lugar do planeta, do mundo, e logo já estarem ali pegando? Como é que eles conseguem Telefônico, fazer isso? Porque eles têm um serviço chamado NSA, que é uma agência secreta de espionagem, e toda calcada na eletrônica, e tem os satélites, né? E por meio dos satélites exerce uma vigilância completa e total da superfície terrestre e do que estaria fora, além. E tudo aquilo que se intromete no nosso meio, eles acompanham. E sabem direitinho quando um disco voador vem, surge, baixa ou vai cair, como no caso de Varginha. E por que o interesse de esconder tanto? Porque eles fizeram, esses Estados Unidos, ou pelo menos um governo invisível que dirige os Estados Unidos, fizeram aliança secreta já em 1932. Aliança secreta quer dizer o seguinte, receberam como hóspedes esses entes safados, não são nada bonzinho, e construíram mundos subterrâneos para ele em troca de avanços tecnológicos. Então os ETs forneceram avanços e permitiram que eles morassem aqui no nosso meio e deixaram inclusive que estes ETs de tempo em tempo raptassem seres humanos ou animais para experiências. E, sim. Só para situar então o ouvinte, primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é e como acontece uma abdução. E depois eu queria que o senhor falasse sobre o Giuseppe Bongiovanni, que é esse cidadão que apareceu com os chagas e tal, e dizendo várias coisas, que a gente conversou inclusive sobre isso ontem. Exato. E eu acho que o senhor me deu uma explicação que eu achei boa, assim, eu queria que o senhor colocasse isso para os ouvintes. Bom, a abdução, o indivíduo pode estar tranquilamente numa rua, de repente incide, caminhando, né? Incide uma luz em cima dele e simplesmente se some. Ou seja, às vezes, geralmente é sugado pela própria luz. A luz incide e depois a luz se recolhe. E dentro deste cone de luz está ele preso. Ou então, o indivíduo está dormindo no seu quarto e de repente, pela janela, pelas paredes, entram entidades alienígenas, porque eles passam pela matéria tranquilamente. Para eles não existem matéria. Entram no quarto, hipnotizam a pessoa que está deitada e carregam-na, flutuando para uma nave. E assim fazem, das mais diversas maneiras possíveis. Quer dizer, raptar. A meu entender, ele pega um indivíduo, desmaterializam, sem matar, é claro, e rematerializam dentro da nave. E dentro da nave, geralmente, o deitam numa cama, ou despem, deitam numa cama e botam a dormir, tornam ele razoavelmente insensível e começam a fazer experiências, né? Introduzir agulha, tirar sangue, tirar pedaço de pele, cabelos, esperma, óvulo, essas coisas todas para fazer experiência. Isto quando a coisa é bem suave. E outra coisa a mais, eles geralmente numa abdução sempre enfiam no corpo ou geralmente na cabeça chips, microchips, por meio dos quais eles vão comandar a pessoa raptada. Então todo indivíduo que foi abduzido, forçosamente, a prova de que ele foi abduzido é que ele vai ter um chips. Perdão pela interrupção, mas comandado em que sentido? Sim, depois que suponhamos que ele venha a ser liberado, que é uma grande coisa, ele vai sofrer a influência dos ETs à distância. Sem que o ET esteja presente, nem a nave, nem coisa nenhuma, de longe eles vão dar uma ordem. Fulano, vocês vão se encontrar comigo lá em Varginha, Minas Gerais. O cara vai e de fato se encontra. Ou então fulano faz determinada coisa e o fulano faz. O que, por exemplo? Às vezes... Coisas às ruins, vezes nem coisas boas, né? Às vezes pode ser até coisas ruins. Mas esses chips já foram detectados em pessoas? Sim, já foram tirados diversos através da ressonância magnética, são constatados no corpo humano e não foram poucos os cirurgiões que tiraram. E esses comandos, essas ordens, orientações, alguma relação com grandes tragédias aqui na Terra? Não se tem notícia, não. E por que esses cirurgiões não divulgam, não
Porque o que eles tiram de lá é uma coisa muito esquisita, uma coisa redondinha, meio estranha, que não representa grande coisa. Então os médicos vão dizer, mas isso é uma densificação cartilaginosa, isso é um fragmento de osso, isso é uma... E sempre negam. Tu sabe que a medicina tem por norma negar tudo. E ainda por cima, quando o cara vai dizer, olha, isso aqui foi inserido por um ET na cabeça do fulano, imagina. A medicina jamais admitiria isso. Então, aquele médico que se permite arrancar X, corre um risco de cair no ridículo e até mesmo lhe arrancarem o diploma por charlatanismo, coisa parecida. O negócio de ufologia, meu caro, é um terror. Bon Giovanni, esse aqui é um rapaz italiano, muito místico, muito católico, santarrão, que foi procurar jovenzinhos, bons 5, 6 ou 7 anos atrás, um tal de Eugênio Siracusa, de Sicília, que esse tal de Eugênio foi um dos primeiros contactados na face da Terra, contatado nessa fase pós-guerra. Ele fez contato em 1946, 45, lá na Itália, com Astar Sheran, um tal de comandante de frota estelar. E desde então ele virou um fanático da ufologia, principalmente da ufologia mística. E este tal de Eugênio de Siracusa vive até hoje. Então este tal de Bon Giovanni visitou Eugênio Siracusa para conseguir informações. E como o Eugênio Siracusa era super católico e o Bon Giovanni também, Eugênio disse para ele, olha, tu quer te encontrar com ET? Vai em determinado local que tu vais te encontrar. Mas não é que o cara foi e encontrou? Apareceu efetivamente. E aí o Bon Giovanni diz que apareceu uma luz nele e que a luz fez as famosas chagas. Que o Bon Giovanni tem a chaga de Cristo, né? As furo nas mãos e furo nos pés, e agora também tem um sinal na testa. E a mais rápida coagulação já detectada entre os seres humanos, né? 2 segundos leva para... Pois é, ele diz que isso foi provocado por luzes emitidas por esses ETs. A verdade é que esse Bon Giovanni, quando se encontrou com esta nave e com um tripulante, em verdade ele se encontrou com figurinhas especiais dentre os ETs, ou seja, o Astar Sheran, diz ele, o Cristo, só que não se apresentava com a palavra Cristo, se apresentava com Sadhana, com a palavra Sadhana, com a Nossa Senhora, em suma, figuras de alto gabarito. E eles disseram que haviam escolhido ele para ser intermediário da presença dele, mas que para tal eles tinham que deixar uns sinais no corpo para mostrar que efetivamente ele tinha estado diante de Cristo ou de Nossa Senhora. E de fato, ele desde então ficou com estes sinais e nunca mais saíram. Outra hora, o sinal da testa, ele foi em Fátima também. Foi lá fazer umas rezas e de repente apareceu o sinal. Bom, mas a meu entender foi o seguinte, é que ele fez contato com ETs, esses ETs enfiaram dentro da nave, foi abduzido para dentro da nave, e lá dentro ele foi hipnotizado, e através da hipnose foi dada uma ordem, que ele ia ficar com as chagas. E como se não bastasse, lhe enfiaram na cabeça chips, para fazer com que, por meio de ordem à distância, aqueles sinais permanecessem. Então, esse é o sistema que eles fazem. Através de ordens hipnóticas, eu posso tranquilamente fazer uma ferida no meu corpo. Um bom hipnólogo pode ordenar ao hipnotizado de que ele vai ser queimado com a ponta do cigarro. E ele encosta atrás do hipnotizado e diz, olha, vou encostar o cigarro. E encosta o dedo, não tem cigarro nenhum, e o cara sente a dor, e não somente sente a dor, como faz a ferida da queimadura, por indução hipnótica. Isso, os ETs então trabalham com isso facilmente. É o que devem ter feito com Bon Giovanni, devem ter dito, você vai reproduzir as feridas de Cristo, para que por meio dela você convença os padres, os católicos, os bispos, os cardeais da nossa presença, porque brevemente vai acontecer isto e aquilo. Deixa eu aproveitar o lance da religião, que eu acho que tem a ver. Existe uma relação entre a ufologia e o espiritismo? Bom, existem muitas relações entre a ufologia e diversas religiões. E o espiritismo também, porque ultimamente todos os tais
espíritos desencarnados que o espiritismo costuma falar, atualmente parece que estão se revelando como ETs. Se manifestam, né? Como ETs. Quer dizer, nas mesas kardecistas e até mesmo de Umbanda, ultimamente, ao invés de aparecer espíritos obsessores, o espírito de luz desencarnado, tem aparecido ETs. A meu entender, é porque estas entidades que se faziam passar por espírito sempre foram ETs. Professor, o senhor veio me contando no carro ali, ainda sobre o assunto dos Estados Unidos, ocultando sempre essas informações, uma versão a respeito da morte do presidente Kennedy, né? Será que o senhor pode falar pro pessoal sobre isso aí? Sim, pois é. O presidente Kennedy, quando assumiu o governo, ele descobriu a presença desses... Ele descobriu, primeiro de tudo, o famoso pacto secreto que alguém do governo... Porque não é o governo norte-americano oficial que teria feito esse pacto. São figurinhas do governo que a gente chama membros do MJ-12. E mais a outra coisa poderosíssima chamada governo invisível, que manda nos Estados Unidos, manda no Canadá, manda na França, na Inglaterra e no Brasil nem se fala. Pois bem, então... Estes membros haviam feito já previamente um pacto com esses ETs e haviam hospedado esses ETs lá em território norte-americano, principalmente nas reservas indígenas, em mundos subterrâneos, construídos especialmente para eles. Kennedy, ao assumir a presidência, não sabia de nada. E alguém informou secretamente para ele da existência desta trama humanos alienígenas, e principalmente foi descobrir que forças poderosas dos Estados Unidos, eu diria a CIA, estava arrecadando dinheiro para pagar a construção destas bases subterrâneas, arrecadando dinheiro com a venda de drogas. Em outras palavras, CIA, NSA ou coisa parecida, as mais poderosas agências de espionagem dos Estados Unidos, e haviam encampado o comércio mundial das drogas para vendê-las e arrecadar dinheiro e fabricar essas bases para os alienígenas. Kennedy teria descoberto isso e se indignou e ameaçou que ia trazer tudo a público. Primeiro ordenou que acabassem com isso, que desfizessem o tratado, que de alguma maneira chutasse estes ETs e que acabasse. Cara, não deram a mínima. Então ele ameaçou: não, vou trazer a público. E disse que levou um tiro, né? Diz não, levou mesmo. E aí então aquele atirador de elite, bem postado lá em cima daquele prédio, com um chipzinho na cabeça, recebeu a ordem para matar o presidente. Sim, ou não, segundo o Oliver Stone. Aquele coitado, não. Tô provocando o doutor Ernesto. O Oswald não matou nada. Coitado, foi lá de babaca. Apenas. Só foram dois caras. Cara da CIA. Tanto que mataram o Oswald, né? Sim, mataram a única fonte que podia desmentir. Chegaram alguns faxes aqui, doutor. Não sei se o senhor assistiu, mas o Flaviano Cruz está perguntando aqui se o senhor achou a reportagem que apareceu no Fantástico há algum tempo atrás, aquela cirurgia no ET, uma fraude ou verdadeira. Eu não sei se o senhor chegou a ver isso, né? Cirurgia que passou no mundo inteiro, que é aquele... o que passou no mundo inteiro, que seria a autópsia lá de Roswell, né? A famosa autópsia. Não vi a reportagem. Sim, não, aquilo não é fraude nada. Tá, e a outra é a seguinte: se as tais cidades subterrâneas onde elas se localizam, né? E se por um acaso o senhor se referiu ao S4 da área 51. Exato. Na área 51 tem uma base subterrânea. S4 é outra. A base de Dulce é outra. Lá no Nova Arizona, né? Nevada, Colorado, Novo México e assim México, né? Nessa zona de índio norte-americano. Tá, mas é uma última aqui só, então. Tem um lance hoje. Aqui tá o cara elogiando aqui o assunto e tal, e dizendo, o Juliano, né, o Uga, e perguntando se, quando o senhor fala sobre o pacto do governo com os ETs, seria como a história do Arquivo X. Exato, o Arquivo X sabe de todas as coisas, lamentavelmente apresenta tudo torcido, de propósito. Arquivo X é o que mais sabe, mas só que são muito cretinos e eles invertem tudo. Aqui pergunta o peixe se o Arquivo X é uma cópia da realidade. Ouvinte aqui. É uma cópia especular, invertida da realidade. Para quem gosta do assunto, quais os filmes que o senhor indicaria para o pessoal olhar assim, que são filmes bons a respeito desse assunto? Olha, eu indicaria Fogo no Céu, Eles Vivem, Intruders, Contato Imediato de Terceiro Grau, do Spielberg,
razoável. Como é que é? O próprio caso Roswell. Caso Roswell, principalmente, claro. Como é que... Esvaziador de corpo, não como é? Invasores de corpo. Há muitos anos atrás teve aquela série V, a batalha final, né? Essa foi interessantíssima. Lástima que carregou para o lado do vítima humana e nazista, né? Quer dizer, de repente os ETs eram nazistas ou algo parecido. Mas aquilo foi muito bom. Faz umas denúncias lá fantásticas, que por sinal nunca mais trouxeram à tona. Se deram conta que haviam passado da medida, por isso que proibiram. Olha, suspeita-se que as 3 pirâmides, principalmente de Gizé, aquela de Keops, Khafre e Miquelino, foram construídas ou por sobreviventes da catástrofe da Atlântida, que eram seres humanos de alto gabarito, porque a Atlântida foi uma civilização fantástica, super adiantada, e que se arrebentou toda por praticar magia negra, técnica magia negra. Bom, então dizem que alguns sobreviventes da Atlântida teriam conseguido chegar a terras do Egito e construir aqueles monumentos à Esfinge, às 3 pirâmides, como querendo deixar uma imagem daquilo que foi uma civilização perdida. E principalmente deixar uma imagem do que eles sabiam. Outros dizem que não, que as pirâmides foram construídas por ETs. O Zecharia Sitchin, em seus livros, chega a alegar que as pirâmides foram construídas, inclusive diz que a grande pirâmide de Keops falta a ponta, ela falta o ápice, né? E exatamente para que um disco voador pousasse em cima. Só para complementar, as estátuas da Ilha de Páscoa também, né? E os jardins da Babilônia, que são pontos de grande magnetismo, né? De grande magnetismo e também teriam sido construídos por ETs. Possivelmente, ou pelo menos alguma força supra-humana interferiu lá para mexer com aquelas pedras. Tem as pirâmides maias também, né? As maias também, que não são tão refinadas quanto as egípcias. Mas as egípcias foram construídas com o propósito de transmitir esta ciência ou dos Atlantes ou dos ETs, e principalmente ensinar ao homem em vida tornar-se um ET, tornar-se um quase-deus, isto é, conseguir sair desta dimensão tridimensional, física, cotidiana, e passar para outra dimensão e retornar de lá para cá, de cá para lá, como eles ETs fazem. Então, de certa forma, a própria pirâmide de Keops tem aquela câmara do rei, aquele sarcófago vazio, que aquele era um ponto de iniciação. Aquele sarcófago nunca foi construído para deitar um rei morto. Não, apenas o iniciado era deitado lá. Claro que era todo um ritual, né? Mas o iniciado era deitado lá, e lá, depois de certas preparações prévias, ele conseguia se desdobrar. Aquele corpo que estava lá desaparecia e se transportava para outras dimensões, porque se abriam portais. Então, de certa maneira, as pirâmides são portais em potencial. É claro que chega lá, não encontra nada, mas se souber manipular por meio de rituais, estes portais se abrem. Bom, amigos, o que eu posso dizer mais a respeito de ufologia? Gente, a única coisa que eu posso dizer é que, de fato, a ufologia é uma verdade inquestionável. Agora não é tão fácil, nem tão simples, nem tão boazinha. Por isso, quem se interessa pelo tema, vá devagar, vá. Faça vigílias, faça mentalizações, mas não confie gratuitamente em qualquer coisa que se lhe apresente. Não interessa se a nave é toda cheia de luzes, etc, coisa e tal, e se o ET que se apresenta é todo luminoso. Tem que sempre ir devagar e principalmente levar em conta aquilo que o coração da gente sente. Porque a minha cabeça gostaria muito de falar com alguém, mas meu coração me diz: te afasta que é um bicho raro, te afasta que é um demônio. E quando o coração da gente alerta, não deixem de ouvir o alerta, porque dentre esses ETs existem altos e baixos, mais baixo do que altos, baixo no sentido de mau caráter. E portanto, se a coisa está nesse pé, o ser humano tem obrigação de se defender ou estar precavido. Em segundo lugar, esses ETs estão já há milhares de anos no nosso meio. Só se tornaram mais evidentes depois da Segunda Guerra Mundial, por causa de umas canalhadas fantásticas, chamada bombardeio de Hiroshima e Nagasaki e aquelas coisas lá da Europa.
Aí eles perderam a paciência, pelo menos os benevolentes perderam a paciência e resolveram sair dos buracos em que estavam escondidos e vieram à tona e começaram a se confrontar com os negativos. Mas de qualquer forma, os negativos, depois da década de 60, 70, reagiram violentamente e praticamente tomaram conta da superfície terrestre, com o beneplácito e amparo das autoridades constituídas, principalmente o governo invisível e aquelas entidades tipo MJ12, essas coisas todas. De qualquer forma, fazer ufologia por esporte, tudo bem, desde que não comprometa a saúde, nem vida, nem cabeça, né? Sempre tem que ir com muita prudência. Tem um ouvinte que no início do programa ela tinha perguntado pelo pager qual a maneira de encontrar um ET. Agora ela mandou outro dizendo que não quer mais. Mas não existe maneira de encontrar ET. Sim, eles decidem. Eles é que nos encontram. Frase do Dias. Frase do Dias. Tenho visto coisas. Ok, pessoal, foi então esse momento aí com a entrevista do professor Bono sobre ufologia, programa que deu muita repercussão no cafezinho. Aqui foi apenas um trecho, né? Tem um momento mais extenso lá no site, no mauroborba.com, onde a gente vai agora, a partir do lançamento do livro, né, e colocando semanalmente conteúdos, fotos, áudios e vídeos relativos ao cafezinho, relativos à história da Rádio Pop Rock. E vamos então para o terceiro momento do podcast de hoje, ainda dentro dessa ideia de resgatar coisas do cafezinho. Agora uma entrevista com o professor Cláudio Moreno, que tem muitos livros lançados, participava numa determinada época do Sarau Elétrico da Kátia no Bar Ocidente, junto com o Fischer, né, junto com o Frank Jorge também. E o professor Moreno um dia participou do cafezinho falando sobre o seu livro Troia, exatamente na época em que era lançado o filme, né, sobre Troia. O professor Moreno tinha lançado o livro Troia, o romance de uma guerra. E a entrevista do professor, além de muito informativa sobre o tema, também foi bastante engraçada porque trouxe toda essa questão da mitologia grega e o seu bom humor também na habilidade com as palavras, né, que sempre foi uma marca registrada do professor Moreno. A gente resgata essa entrevista então do professor no cafezinho nesse podcast de hoje. Muito bem, vamos Maurício receber Amaral. aqui o homem que passou o Paulo Coelho, rapaz. Exatamente, professor Cláudio Moreno, que desbancou o Paulo Coelho da lista dos livros mais vendidos no Brasil, com Troia, o romance de uma guerra. Os 3 livros mais vendidos do Brasil hoje são de gaúchos, né? São Uxo! Os livros são gaúchos! 2 da Lia Luft e 1 do Moreno. E agora no cafezinho ele vai passar a Lia Luft. Bom, no cafezinho com certeza. É que há um retrospecto de que todo mundo que vem aqui, pelo menos antes da Feira do Livro ali, é best-seller na Feira do Livro. Só isso que me atraiu até aqui. Eu encantei ele. Sinceridade é tudo. Ele queria deixar pra mais perto da feira. O próprio Sidney Sheldon, quando veio aqui, né? Estourou. É verdade. Adorou o Sidney. Nosso grande bruxo Sidney. E aí, tia, tu tinha ideia de que esse negócio ia vender desse jeito? Não, eu sabia que ia ser uma bela história, todo mundo ia comprar, ia ler, mas não assim. O Brad Pitt ajuda, né? Ajuda. Inclusive, essa foto do Brad Pitt na capa aqui tá muito bem. Não, mas sabia que o filme estava sendo feito. Não, eu tava montando já, eu conto essa história há horas lá no Sarau, né? E tava montando já o layout da história quando o Ivan disse, olha, vai sair o filme em maio. Se tu conseguisse terminar até março, eu tava em novembro, eu digo, tem as férias aí, férias pra que é? Sentei o rabo e... Pra trabalhar. E trabalhei e deu, é isso aí. Então largou bem junto com o filme, foi uma... Vamos dizer assim, uma visão de marketing do Ivan, né? Ele tem essa... Já viu o filme? Eu vi na sessão na pré-estreia da imprensa. E aí tu prefere o livro ou o filme? Não! Que situação, mas o Moreno vai responder, quer ver? Não, eu jamais comparo o filme com o livro, que são duas coisas bem diferentes, né? Mas o filme não tem nada a ver com o livro. É bom ver o filme e depois ver o livro, que vai ter uma sensação de prazer, assim, indescritível, né? O filme é muito curto, não tem como botar Deus e explicar um por um, o pessoal não conhece. Não tem os deuses no filme? Não tem Deus no filme, não tem. O único Deus que tem no filme é a Tétis, que é a mãe do Aquiles, né? E que é a Julie Christie envelhecida, Deus não envelhece.
E, como diz o crítico do New York Times, com uma frase que parece do sul da Califórnia: toma esse colar de concha, depois eu te faço outro. Uma coisa assim, parece que ele tem um artesanato ali de concha, né? Uma velhinha meio perdida, assim, que ninguém sabe que é deusa, né? Sem falar que a gente não pode fazer uma coisa dessas, né, com a Julie Christie. Botar a Julie Christie velhinha no filme. Pois é, ela fez aquele filme com o Nick Nolte, um filme, não me lembro o nome, Afterglow em inglês, que se passa no Canadá. Ela tá belíssima, belíssima, faz pouco tempo, agora tá muito caidaça até. E com uma luz de padaria, filmaram aquela luz que mostra. Filma aquela farinha no ar. Tem maneiras de filmar, dar uma luz assim do dia, né? Mas conta um pouco o que é a história, porque assim, a história do livro é a história de Troia, mas tu pegaste todas as coisas que tinham escrito sobre isso e fez um... que o filme é baseado... Um livro de divulgação científica. Mais ou menos, embora seja romance, porque tem ficção muito aqui, né? O filme se baseia, aliás, ele diz assim, honestamente, inspira-se em Homero, e Homero conta só o fim da guerra já. Então todos os antecedentes da guerra não aparecem no filme. Aparece já a cena assim, já tem um rolo entre a Helena e o Paris na casa dela, já não conta por quê, o que houve, o que não houve. Então o livro reconstrói toda a tradição, porque houve vários autores que contaram essa história. Toda a tradição que veio antes do filme, isso está no livro, é toda a tradição que vai levar até a Guerra de Troia, tem deuses no meio, tem ciúme, traição, sexo, tudo que tem na mitologia grega. E o fim da história, que também não está no Homero. Isso o filme conta, que é o cavalo, etc, etc. Também foi tirado de outros autores. Então o que eu fiz foi uma reconstrução de dezenas de histórias para fazer uma história que seja coerente para o nosso leitor de hoje. Já ouvi várias, tem várias versões. Eu me lembro a primeira vez que eu fui ler a Ilíada, eu fiquei numa decepção que não apareceu o cavalo. Não aparece o cavalo. A única coisa que eu sabia da Guerra de Troia é que tinha o cavalo, e aí não aparecia o cavalo, e até o final... O pessoal que Fernando, agora vai entrar o cavalo. O pessoal que viu o filme... O Maurício é o nosso cavalo de plantão. Ele é de São Gabriel. É o Luiz Gonzaga. Não, leva jeito. Leva. Obrigado. É chucro que é uma coisa. Quem viu o filme vai lembrar que onde termina a Ilíada é quando o velho primo vai pedir o corpo do filho lá. Uma cena belíssima até. Inclusive no filme tá muito bonita. Embora o problema do filme alguns personagens estão muito fracos, outros estão muito bons. O Aquiles está muito bom, acho que o Aquiles tinha que ser o Brad Pitt. Ele é um sujeito impulsivo, loiro, é bonito no filme, na história mesmo, meio assim, sabendo que vai morrer, então ele está bem. O Heitor está bem no filme, é trágico. Agora o Paris, ninguém vai acreditar que aquele Paris do filme vai tirar uma mulher, a mais bonita do mundo, da casa do seu marido. Ele é um menino. Ele é um menino. Claro, é bonitinho, Orlando Bloom, minha filha de 14 anos, acha ele o máximo. Mas ela tem 14 anos, não é a Helena. E o primo eles puseram o Peter O'Toole, mas ele tá uma tia muito velha, né? Cor-de-rosa. Quando ele morre, eu fiquei pensando que ia ter borboleta subindo assim. Purpurina. Tira um pouco a grandeza, porque ele é um personagem que o Aquiles, inclusive no livro, ele admira ele. Agora, seja inimigo, ele é admirável, porque é um grande rei, todo mundo respeita, o sujeito sabe. No filme ele está muito teatral, né? Só preocupado em beijar os filhos, que são os atores, né? Óbvio. Sem querer fazer nenhuma insinuação. E quanto tempo de trabalho assim no livro, entre estudo e escrever? Entre estudo, eu conto essa história há muitos anos, né? Já li várias versões, a pesquisa toda é muito longa, já tinha feito. Então, para escrever mesmo foram 4 meses, sentei. O Moreno é o único colunista social grego que eu conheço. O que tu quer dizer com isso? Explica. Não, porque ele conta como ninguém, né, nas suas colunas gregas, os bastidores do poder. No filme não aparece um bastidor que é muito importante, é a relação do Aquiles com o Patroclo. O Aquiles, vamos dizer assim, o nosso ouvinte sabe que os gregos eram bissexuais, né? Eles não tinham muito, não importava muito o lado que soprasse o vento. E eles tinham uma relação muito forte, tanto que quando morre o Patroclo, ele resolve voltar para a guerra para morrer mesmo. E os exércitos eram muito unidos por motivos óbvios, inclusive, né? Em alguns casos, sim, né? No caso da Ilíada não aparece, mas tem os famosos, o batalhão especial de Tebas, que eram 300 homens, 150 pares, na verdade 150 casais. Porque lutavam de uma maneira assim mortal, não tem? Estão lutando com o amor da vida deles ao lado.
Mas no filme, como eles não puseram isso, é meu primo. Então, pô, matou meu primo, aí ele sai e vai quebrar o pau em Troia. É o velho primo do interior que veio estudar com ele na capital. Né? Parece que a Guerra de Troia foi... Parece aquelas histórias que você deve conhecer dos filmes de Shaolin, quebraram o letreiro da academia. Porra, quebrou o letreiro da academia. Aí não. Os caras mataram a irmã, mataram... Não, agora quebraram o letreiro da nossa academia. A gente não entende. No filme é isso aí. Mataram o meu primo. Porra, e daí, né? Não é o primo, é o cara que ele gostava, que tinha uma relação. Sabe que às vezes acusam a gente de machista, né? Aqui no programa. Às vezes não, todos os dias. Porra, segunda a sexta. Eu não posso nem falar que eu sou apresentado no Sarau Elétrico como neoliberal machista. É uma boa essa, né? Neoliberal. A cátedra agora, o professor Moreno, neoliberal. Duas mentiras, neoliberal e machista. Mas de repente juntas as palavras e tem algum sentido. Pode ser um neomachista liberal também. Melhora a situação, né? Mas eu queria que tu... Essa história eu não te ouvi contando, mas certamente já contou. Como é que o Zeus faz pra sacanear o Prometeu? O que ele faz pra sacanear? Não, é uma versão, não é a minha. Não é a minha. O Prometeu engana Zeus, é uma espécie, uma partilha de um sacrifício, de um boi, e o Prometeu pega os ossos e põe gordura em volta como se fosse a melhor parte. E a outra parte ele põe a carne, que interessa, com um pedaço de couro em volta. E manda Zeus escolher. Uma parte seria para os homens, outra parte seria para os Zeus, que é o deus fodão, né? O deus fodão. Aí o Zeus, uns dizem que Zeus não viu. Mas é claro que Zeus talvez tenha visto. Ele escolhe a parte, digamos, que tem gordura bonita por fora e que só tem osso e pelanca por dentro. E por isso ele se sentiu iludido e tal. Então para se vingar de Prometeu, o que ele faz dos homens? Ele cria mulher. Essa é a história, esse é o Hesíodo que conta. Ele faz uma mulher, chama as deusas e diz deem a ela tudo que tem de bom. E elas dão vários dons, daí a Pandora, que é o nome dela, serve todos os dons. E ela é uma mulher, a primeira mulher, seria a Eva, na história grega. Ela vai até a casa do Prometeu e o Prometeu tinha instruções, não deixa entrar ninguém, nada, porque eu acho que vem aí alguma coisa... Vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso. E o irmão dele, que é o Epimeteu, Prometeu é o que pensa antes, Epimeteu é o que pensa depois. Que nem aqui no cafezinho. Tá. O irmão dele se maravilha com aquele ser macio, cheiroso, que ele nunca tinha visto, e a recebe e casa com ela. Então, segundo alguns, aí começaram todos os males, porque ela abre uma caixinha que não podia abrir, e dali saiu... Literalmente. O nome técnico da mulher eu nem vou dizer, da caixinha da Pandora. Então, essa é uma versão machista que diz que a mulher é o mal. Para se vingar, Zeus largou a mulher, atiçou a mulher em cima do homem. Outros dizem que não, que Zeus estava fazendo, na verdade, um bem, né? É o meu caso, né? Evidentemente que eu acredito. Se bem que algumas, né? Não, lá no meio vem as churanhas, sabe? Aí é outra coisa. Tá, o livro tá em todas as boas casas do ramo, tá nas ruins também, né? Porque tá em todas, na IPM, tá no Brasil inteiro, né? E agora, realmente, quem viu o filme tá se interessando pela história. Nesse ponto, o filme é muito bom. Na verdade, não existe filme ruim da Grécia. Mesmo que passe ruim, o pessoal se interessa, quer verificar se é assim ou se não é assim. Só que muita gente pergunta qual é a verdade que tem no filme. Não tem verdade isso aí. Isso é bom o pessoal saber. Lenda, claro. É lenda, tem duas correntes. Uma corrente que diz que sim, Troia existiu, tem lugar. E uma corrente que é mais, eu acho, mais séria. Não. Houve milhares de guerras, milhares de cidades incendiadas, milhares de mulheres raptadas. E o Homero criou uma que não está em lugar nenhum. Tá na nossa cabeça, que é Troia. Isso é... Mas eu tava vendo... Atrás, né? Eu até dei a notícia esses dias. Existe uma ruína, existem as ruínas de Troia, que fica na Turquia. E o governador dessa província lá, que fazem parte essas ruínas, tá esperando inclusive que triplique o número de turistas depois do filme, né? A Mercedes-Benz está escavando lá. A Mercedes está escavando. Só que é evidente que o prefeito vai dizer que ali teve Troia, lá morou Jesus. Não, mas que existe, oficialmente existe. Descobriu várias camadas, mas não existe uma Troia que combine com a Troia de Homero. Certo. Porque a Troia de Homero tinha cavalos. A que tem incêndio lá, não tinha cavalo de cavalo. Não tem nenhuma que combine. Nota-se que foi uma espécie assim de coletânea que ele fez. Só para o pessoal ter uma ideia, os ouvintes, a Guerra de Troia teria acontecido 500 a 600 anos antes de Homero. Portanto, é como se o Brasil fosse descoberto em 1500,
E esse século agora viesse um escritor ouvindo falar, contar o descobrimento do Brasil. Tinha 5, 6 séculos de vazio no meio. Então ele também imaginou. Ele perguntou, ele botou coisas em lugar que não podia ser. O sol às vezes nasce na ilha numa posição que não é a posição que nasce naquele lugar, nasce no lado oposto. Quer dizer, ele também estava, imagina, contando de ouvido, de 1000 versões que apareceram. E ele escolheu. O Ulisses aqui é bom, tem uma versão que o Ulisses é filho da puta. A Helena, em algumas versões, traiu, outras versões não traiu. Tem versões que ela nem foi a Troia. Uma espécie de um manequim que o padre Bobão levou pra Troia, ficou 10 anos dormindo com uma boneca inflável, alguma coisa assim, grega, mas bem feita. Desde aquela época. Desde aquela época. Mas que bom. O homem é o homem. Foi a segunda criação de Zeus, depois da mulher a boneca inflável. Então é o seguinte, veja o livro e assista ao filme. Não, ao contrário, veja o filme e assista. Não, como é que é? Leia o livro e veja o filme. Do Cláudio Moreno. Troia, cara, obrigado pela visita. E toda terça-feira no Sarau Elétrico. Sim, toda terça-feira. Com aquelas más companhias ainda, sempre? Sempre. Pô, que beleza. Fischer, a Kátia e o Frank Jorge. Frank Jorge, claro. O traidor do movimento, professor. Zorro. Professor Zorro. Obrigado, Moreno. Show do intervalo. Voltaremos em seguidinha com o cafezinho. Bom, pessoal, então foi a entrevista do professor Cláudio Moreno, participando do cafezinho da Pop Rock. Nós continuaremos e faremos outras inserções de coisas antigas da Pop Rock em outros momentos aqui no podcast. Lembrando que esse material está disponível no site mauroborba.com, onde semanalmente estaremos ampliando, colocando outras gravações, outros áudios, vídeos e fotos que marcam a história da Pop Rock. O podcast volta na semana que vem, seguindo a sua trajetória aí, de trazer coisas da cultura gaúcha, da cultura porto-alegrense, da música, do teatro, do cinema, do rádio. Ficamos por aqui então, voltando na semana que vem. Até mais.